O Senhor tem usado cada um deles, Deus, para abençoar, ó Deus, a nossa cidade, a nossa região, Senhor. Pai, os irmãos que estão sendo alcançados também com as nossas transmissões, até fora do país, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te glorificamos porque o Senhor é bom e o Senhor é quem tem feito todas essas coisas. Nós te glorificamos, Senhor, por essas ofertas, Senhor, também que foram entregues nessa hora. Que o Senhor continue abençoando, Senhor. Pai, que o Senhor continue fortalecendo cada um dos nossos irmãos, Senhor, que tem ofertado nessa hora. E Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Deus, nessa hora nós te pedimos, abra o nosso coração, atente o nosso ouvido, Senhor, para que nós ouçamos a sua palavra, Deus, e não deixemos ela escapar. Mas, Senhor, que ela fique retida no nosso coração. Ó Deus, que ela seja semeada, Senhor, neste solo fértil, Deus, e que ela frutifique, Senhor, para Ti, para a Tua glória. Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, querido? Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Que o Senhor continue te abençoando no espírito, na alma e no corpo. Amém? Glória a Deus. E nós, ainda há um recado que eu acabei esquecendo de dar. A gente pode também se conectar através, do nosso WhatsApp, da nossa lista de transmissão. Você pode fazer isso adicionando o nosso número aí no seu celular e nos enviando o seu nome completo, para que a gente te adicione aqui também na lista de transmissão. E você sempre esteja por dentro aí dos links das transmissões, aonde está acontecendo cada evento, cada coisa, você pode clicar ali. Amém? Então, o nosso número do DDD 44, número 991793977, você então tem acesso a todas as informações, se a transmissão vai acontecer no YouTube, se ela vai acontecer no Instagram, se ela vai acontecer onde for. Então, lá tem todas as informações que você pode ter acesso. Amém, querido? Glória a Deus. Então, nessa hora, se prepare para ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Se sente aí confortavelmente, se desligue das suas distrações, que você possa agora estar focado, com o coração aberto, os ouvidos bem atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite, através da vida do pastor Giovanni. Então, vamos ouvir a palavra, pastor? Graça e paz, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, na tua casa, na tua família, que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos e esse momento difícil que nós estamos vivendo. Que a proteção do Senhor, as promessas do Salmo 91 estejam sobre você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Gostaria de te convidar nessa noite, nós trazemos uma palavra especial do coração de Deus para os nossos corações. Abra comigo a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 7. Apocalipse 21, de 1 a 7. Nós vamos tratar de um tema muito importante. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, muitas pessoas enclausuradas nas suas casas, muitas pessoas assoladas com medo, mas eu estou aqui nessa noite para trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você, para dizer para você que você não está sozinho. Estamos juntos no Senhor, num só espírito, num só coração, buscando esse Deus maravilhoso, que opera maravilhas no meio do seu povo. E essa palavra é uma palavra de esperança, é uma palavra de regozijo. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: a vida na cidade celestial. Sabe, amados, muitas vezes nós ficamos com o nosso coração preso a essa terra, preocupados com tantas coisas que enfrentamos, lutas, problemas, tribulações, e nos esquecemos da perspectiva celestial, de que nós somos apenas forasteiros nessa vida, nessa terra, somos peregrinos, somos estrangeiros. A nossa verdadeira pátria não é o Brasil, não é os Estados Unidos, você que talvez esteja me ouvindo de lá, Japão, Portugal, seja da onde você está nos assistindo, querido, a nossa verdadeira pátria é a cidade celestial. E é sobre isso que nós vamos falar, a vida na cidade celestial. Como será essa vida? Que tipo de vida eu e você vamos vivenciar na cidade celestial? Como ela será? Que tipo de características ela tem? O que isso me ensina como cristão? Como isso me impacta na minha vida diária, no meu dia a dia, na minha postura, dos meus posicionamentos como filho de Deus? O que nos aguarda, querido, na eternidade? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Prepare o seu coração e leia comigo agora
a palavra de Deus em Apocalipse 21, versículo 1. A Bíblia Sagrada diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que é essa cidade celestial, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha só, amados, o nosso Deus estará conosco, e Ele está conosco também hoje. Você não está sozinho. Jesus mesmo, antes de subir aos céus, Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que é isso que nós estamos pregando aqui. Então a Bíblia diz: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4, olha que promessa extraordinária Deus tem para mim e para você. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus aqui dizendo, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. E ao vencedor, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha que coisa linda como termina: ao vencedor herdará todas as coisas que ele havia falado ali para cima, que nós lemos. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meu irmão, nós estamos aqui nessa noite para dizer que se você é filho de Deus, nascido de novo, tem uma aliança e um compromisso com o Senhor, entregou sua vida e o seu coração a Jesus, tem vivido uma fé bíblica, uma confiança na obra de Jesus na cruz do Calvário, e uma obediência à palavra de Deus, coisas extraordinárias nos aguardam. Mas quais são essas coisas? Como será a vida na cidade celestial? É o que nós estamos falando, à luz da palavra de Deus e à luz de tudo aquilo que nós vamos falar. E nós vamos falar de 9 características da vida na cidade celestial. Quando estamos falando da cidade celestial, estamos falando da nova Jerusalém, da nova cidade eterna que descerá, o reino eterno de Deus, que descerá da terra, se fundirá no reino milenial de Cristo, que perdurará por 1000 anos. A terra será purificada, de maneira extraordinária, glorificada, e esses 2 reinos, o reino de Cristo com o reino eterno de Deus, se fundirão nessa fusão extraordinária, gloriosa, com a descida da nova Jerusalém, com essa cidade celestial, completando todo o plano profético e aquilo que Deus afirma na sua palavra. Então, qual é a primeira característica da vida na cidade celestial? E eu gostaria de trazer a primeira característica para você. A cidade celestial será uma cidade com uma vida de comunhão com Ele. Com Ele aqui, uma referência a Deus. Aqui mesmo no texto bíblico nós vimos que Deus habitará no meio do seu povo. Já não haverá tabernáculo como na época de Moisés. Já não haverá o templo como na época de Salomão. Já não haverá isso, querido. Deus tabernaculará, ou seja, morará, habitará no meio do seu povo. E aqui fala de uma vida de comunhão com Ele. Meu irmão, como é que está a tua vida nessa época de pandemia? Como é que está você, a tua casa e a tua família com relação à comunhão com Deus? Você tem buscado ter comunhão com Deus?
Porque, querido, quem não gosta de ter comunhão com Deus, quem não quer ter intimidade com Jesus, quem não dedica tempo de qualidade com disciplinas espirituais, tais como a oração, a leitura da palavra e a reflexão dos escritos da Bíblia, o jejum, a oração diária diante de Deus, meu amado, tempo de comunhão com Deus. Jesus só vai levar para o céu quem tem comunhão com Ele aqui na terra, porque no céu a primeira característica da vida na cidade celestial é que lá haverá uma vida de comunhão com Ele. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios 13, 12 a Bíblia diz: porque agora vemos como espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que alegria deve brotar no nosso coração quando nós chegarmos lá nessa cidade celestial gloriosa. Nós veremos face a face o nosso Senhor, o nosso Salvador. Hoje nós vemos pelos olhos da fé, nós não vemos de maneira física, material, visível. Apesar que nós sabemos pelos relatos da história, de alguns cristãos que tiveram o privilégio de ter uma visão espiritual do próprio Jesus. Nós temos vários relatos de vários irmãos na história da igreja que tiveram esse privilégio. O próprio apóstolo Paulo teve uma visão de Jesus na estrada de Damasco. Então é possível sim ver Jesus num vislumbre espiritual, numa visão profética. Mas, amados, um dia nós estaremos com Ele, lá na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Hoje nós vemos como espelho, hoje nós vemos esfumaçada a glória de Deus, não na plenitude, não na intensidade, como lá no céu será, lá nós o veremos face a face. 1 Coríntios 13, 12. 1 João 3, 2, a Bíblia Sagrada diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? O que nós haveremos de ser? Um novo corpo glorificado. Ainda nós não temos, nós temos um corpo físico, corruptível, ainda mortal, cheio de defeitos e falhas, você e eu, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando se manifestar, glória a Deus por isso, eu aguardo essa manifestação extraordinária da glória de Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui também fala de comunhão, fala da percepção de Deus, fala de nós vermos a Jesus face a face, quando nós chegarmos nessa cidade celestial, quando Ele se manifestar, no arrebatamento da igreja, ou se você estiver morto, na ressurreição dos justos, nós o veremos assim como Ele é, e teremos um corpo glorificado, extraordinário, como o corpo glorioso do nosso Mestre, do nosso amado Jesus. João 14, 3, a Bíblia diz, Jesus aqui falando, Ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Jesus faz questão de levar você para o céu. Aqui nós vemos que Jesus faz questão de ter comunhão com você. Jesus faz questão de ser seu amigo. Mas a questão é, você tem sido amigo de Deus? Você tem vivido uma vida de comunhão diante do Senhor? Você tem buscado ter intimidade com o Senhor? Só vai para o céu quem tem prazer de ter uma vida de comunhão com o nosso Deus. E Apocalipse 22, 4, a Bíblia Sagrada diz: contemplarão a sua face. Que dia glorioso será esse, onde nós contemplaremos o nosso Mestre, face a face. Ele estará nas portas dos céus, abrindo os portais eternos, como diz a Bíblia Sagrada, dizendo: bendito, vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Que dia glorioso, quando nós nos encontrarmos com Jesus nos céus. Então tudo isso que estamos passando, querido, toda essa dificuldade que estamos enfrentando é provisória, é temporária. Algo glorioso aguarda a sua vida e a minha vida, numa vida de comunhão com Deus. Segundo tipo de vida que nós teremos na cidade celestial é uma vida de descanso. Segundo ponto, uma vida de descanso.
Eu sei que você está cansado do seu dia a dia, das fadigas, dos problemas, das tribulações, das provações, daquelas pessoas difíceis que dia a dia nós enfrentamos. Não é fácil lidar com o ser humano, mas a Bíblia Sagrada diz que no novo céu que Deus tem preparado para nós, na nova Jerusalém, nós viveremos uma vida de descanso. Eu sei que através da fé nós podemos desenvolver um Shabat de Deus, um descanso em Deus, mediante a fé. Numa vida de fé nós podemos experimentar vislumbres da glória, podemos experimentar um pedacinho do céu, aqui e agora, nessa comunhão extraordinária, nesse descanso da fé, nesse descanso em Deus. Mas nós estamos falando de um descanso pleno, de um descanso abençoado. Conforme Apocalipse 14:13, a Bíblia diz: então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha só, se você morrer no Senhor, meu irmão, não esquenta a cabeça, não te preocupe, coisas gloriosas te aguardam. E na continuação diz: sim, diz o Espírito. Você pode ver que é Espírito Santo, o E maiúsculo, para que descansem das suas fadigas. Eu não sei você, querido, nós queremos, todos nós queremos descansar das nossas fadigas. Desde o pecado de Adão, o trabalho tem sido suado, as dificuldades nós temos enfrentado, os problemas vêm todos os dias. A própria Bíblia Sagrada diz em Mateus 6, basta cada dia o seu mal. Prepare-se, porque o dia mal vai vir, os problemas vêm, a pandemia está aí, as situações difíceis, econômicas, familiares. Mas irmãos, a Bíblia promete para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, se nós vivemos a vida da fé, e se fizermos boas obras para a glória de Deus, as boas obras nos vão acompanhar, e a Bíblia Sagrada diz que nós iremos descansar em Deus, quer seja na morte, quer seja no arrebatamento da igreja, nós vamos descansar das nossas fadigas, segundo Apocalipse 14:13, quando nós chegarmos na nova cidade celestial, na nova Jerusalém que Deus prometeu para nós. Terceira característica, será uma vida de total entendimento. Uma vida de total entendimento. O que significa isso, querido? Hoje nós passamos por situações, lutas, problemas, dificuldades, e algumas delas a gente até não tem resposta do porquê que aconteceu isso, porquê que Deus permitiu isso. A nossa revelação é limitada, o nosso entendimento é limitado. Mas a Bíblia Sagrada diz que um dia nós viveremos lá no céu, tendo uma vida de total entendimento das coisas de Deus. Um dia, querido, as respostas que você não tem nessa terra, você terá lá nos céus. Aquilo que você não entende, não compreende com essa mente limitada, servindo a um Deus ilimitado, infinito, grandioso, extraordinário, onisciente, que conhece todas as coisas. Um dia, amado, você terá lá na glória uma vida de total entendimento. Onde é que está isso na Bíblia? Na parte B de 1 Coríntios 13:12. Paulo fala no final desse lindo trecho que fala sobre o amor. Ele diz em 1 Coríntios 13:12, agora conheço em parte, então, uma referência do céu, conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, teremos conhecimento pleno de todas as coisas, teremos entendimento total, as nossas indagações serão respondidas, as nossas dúvidas terão respostas. E aquilo que nós não sabemos, nós entenderemos um dia, lá no céu, no regaço de Deus, no lar celestial, no lugar que Deus tem preparado para nós. Quarto princípio, será uma vida de santidade. Meu irmão, você tem vivido uma vida de santidade diante de Deus? Você tem se consagrado ao Senhor? Nós temos pregado aqui, falado aqui, querida, essa pandemia vai extrair o melhor ou o pior de você. As pessoas ao seu redor têm visto o melhor de você, Deus tem enxergado você mais santo, mais consagrado, mais piedoso, se purificando, se consagrando ou se contaminando com a sujeira, com a poluição desse mundo, com a depravação dessa terra, com essa geração perversa e caída. Que tipo de atitude você tem tido, querido? Lá no céu, nós viveremos uma vida de santidade. Apocalipse 21:27 diz, nela
ou seja, na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Você pode observar no contexto de Apocalipse 21. Apocalipse 21, 27 diz: nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Meu irmão, você está guardando o teu coração das contaminações? Lá na Nova Jerusalém não entrará coisa contaminada. Não deixe que contamine a sua casa, sua família. Toma cuidado, lá não entrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, diz a Bíblia Sagrada, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro de Deus. Irmão, só será escrito no livro do Cordeiro de Deus. Nós não estamos falando de impecabilidade, seres humanos que não pecam, não, nós estamos falando de pecadores redimidos. Estamos falando de pecadores que se arrependem e consertam as suas vidas. Nós estamos falando de pecadores que com a graça de Deus foram redimidos, restaurados, têm se purificado, se consagrado e caminhado numa vida séria de temor do Senhor, de consagração e de santificação diante de Deus. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Meu irmão, como é que está o teu coração? Está puro? Como é que está a tua mente? Está poluída? Ou você tem buscado pureza, santificação? Lá no céu será uma vida de santidade, e nada imundo, nada contaminado entrará na Nova Jerusalém, no lugar que Deus tem preparado para nós. A Bíblia Sagrada também diz que lá no céu nós viveremos uma vida de alegria. Uma vida de alegria, está nesse trecho inicial que nós lemos, Apocalipse 21, versículo 4, a Bíblia diz: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que coisa linda, gente. Aquilo que você está sofrendo agora, o seu choro, o seu pranto, a dor, o sofrimento, vai cessar. Na vida do cristão, na vida do Filho de Deus, vai cessar. Na nova cidade que Deus tem preparado para mim e para você, para os regenerados, para os filhos de Deus, para aqueles que estão se santificando, para aqueles que têm prazer de ter comunhão com Deus, lá no céu, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Aquela dor do luto que você sente quando você perde um ente querido, lá no céu já não vai ter, porque a morte não existirá, não haverá luto, não haverá pranto. Pranto aqui é um choro profundo, dolorido, nem dor, irmão. Qual é a sua dor? O que tem angustiado o seu coração? Meu irmão, Deus sarará o nosso coração de toda dor, porque as primeiras coisas já passaram e Deus fará tudo novo, novo céu, nova terra, nova cidade celestial, um novo coração, Deus habitando juntamente com o seu povo, e uma vida de alegria. Tanto é que o céu é conhecido como o gozo eterno, a alegria plena, o lugar da plena felicidade. Irmãos, nessa vida nós vamos ter vislumbres, flashes de alegria, momentos alegres, sim, glória a Deus por isso. Momentos de felicidade, flashes de felicidade, sim, glória a Deus. Mas felicidade plena e alegria abundante, somente lá no céu. Apocalipse 21, versículo 4. Outra coisa que nós vamos ter lá, além da vida de alegria, é uma vida de serviço a Deus. Apocalipse 22, 3. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Olha que coisa linda. Você tem sido servo de Deus? Você tem servido ao Senhor? Você tem se colocado à disposição para ser útil nas mãos de Deus? Aqueles que são servos de Deus, aqui e agora, nessa vida passageira, que, como diz lá em Tiago, é como uma neblina, aparece e de repente desaparece. Essa vida que nós estamos vivendo, querida, é para servirmos a Deus. Não perca a perspectiva da eternidade. Você nasceu para servir a Deus. Jesus é teu Senhor e teu Salvador, e se Ele é o Senhor, você serve a Deus, e lá no céu não será diferente. Apocalipse 22, 3 diz que os seus servos os servirão. Nós serviremos a Deus por
toda a eternidade. Então, uma vida de serviço nós teremos lá no céu. Outra coisa muito importante é uma vida de abundância. Está aqui também nesse trecho inicial que nós lemos, Apocalipse 21:6. Aqui Jesus diz: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água vida. Olha que coisa tremenda, irmãos. Lá no céu haverá um rio que brota do trono de Deus. Haverá, como diz aqui, uma fonte de água de vida. Água de vida fala de fluidez, fala de plenitude, fala de abundância. Jesus mesmo disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se já nós podemos experimentar um pouquinho da glória, um vislumbre dessa vida abençoada, dessa vida maravilhosa, que é a vida cristã em Cristo, em Deus, em Cristo, posicionados nele, imagina que vida abundante nós teremos lá na glória eterna, na Nova Jerusalém, na cidade celestial. A Bíblia também fala que lá haverá uma vida de glória. Vocês viram que várias vezes eu usei o termo glória. O que significa isso, amados? Uma vida de glória. Abra comigo em 2 Coríntios 4:17. Sabe aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está padecendo, a sua dificuldade que você está enfrentando? A 8ª característica que Deus nos promete na nova cidade celestial, na Nova Jerusalém, é uma vida de glória. Glória a Deus que hoje já experimentamos um pouquinho, vislumbres, flashes, pequenos fechos de luz, de revelação, de milagres, de maravilhas de Deus, daquilo que nós experimentaremos no milênio e no reino eterno de Deus, que se fundirá ao reino teocrático de Cristo na terra. Meus amados, muita glória, glória ainda maior nos aguarda, é o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:17, a Bíblia diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Meu irmão, você está passando por tribulação, dificuldade, problema, provação, olha o que a Bíblia diz, porque a nossa leve e momentânea, é momentâneo, não dura para sempre, não vai perdurar por toda a tua vida, é leve e momentânea tribulação. O que produz em nós? Paulo diz, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, na medida que você se santifica, que você se consagra a Deus, que você vence as provações, os testes de fé, as tribulações, onde Deus está peneirando o seu povo, separando quem é trigo de Deus e quem é palha desse mundo, quem é crente de verdade, quem é filho de Deus e quem é só crente nominal, de boca para fora, o coração está longe de Deus, é palha. Vai ser lançado no fogo, diz a palavra de Deus. Ou então já é ímpio, já é incrédulo. E que Deus tenha misericórdia e salve eles. Mas, meus amados, a Bíblia diz, aquilo que você está enfrentando, Deus está produzindo um eterno peso de glória dentro de você, te desenvolvendo, te amadurecendo, te fazendo crescer em meio às tribulações, às dificuldades, aos problemas, e ainda a glória maior te aguarda lá no céu. Eterno peso de glória, acima de qualquer comparação que essa vida nos oferece. E quando Cristo, diz lá em Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, meus amados, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina quando Jesus voltar para nos buscar no arrebatamento da igreja. Irmãos, nesse dia glorioso, os justos que morreram ressuscitarão em glória. E logo em seguida, ao soar da última trombeta, a Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transladados, raptados, tomados por força, nós seremos levados, arrebatados, quando Ele se manifestar. A Bíblia diz, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses 3:4. E por último, irmãos, uma das características principais do céu, é a 9ª característica, uma vida de adoração. Você, meu irmão, que está talvez passando por luta, por dificuldade, por problema, lembre-se, a chave da sua vitória é a oração e a adoração. Quando o crente adora, o céu desce, o milagre acontece, a bênção chega. Uma vida de adoração nessa terra
te levará também a uma vida de adoração lá nos céus. Apocalipse 19:1, a Bíblia Sagrada diz: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Glória a Deus! Dê glória a Deus agora, querido, e verás a glória de Deus lá em cima. Apocalipse 7, de 9 a 12 diz: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribo, povos, línguas, em pé, todos de pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Olha que coisa tremenda, vestes brancas, eu e você teremos na glória, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e honra e poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda, olha que coisa gloriosa, querido, uma vida de adoração. Adore a Deus, querido, levante as suas mãos para os céus, exalte a Ele, agradeça por tantas maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Em vez de ficar murmurando, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar falando dos outros, fofocando, se importando, comparando a tua vida com os outros, irmãos, viva uma vida de adoração. Os adoradores nessa terra são aqueles que vão herdar a nova cidade celestial. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus estaria procurando verdadeiros adoradores, João 4, que o adorem em espírito e em verdade. Será que Deus pode encontrar você como um verdadeiro adorador? Nós cantamos aquela canção linda, né? Acha em mim um verdadeiro adorador. Senhor, que o Senhor ache no nosso coração, que o Senhor ache na nossa vida, homens e mulheres, verdadeiros adoradores. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a luta, o importante é o Deus que nós servimos, como ele termina esse lindo trecho de Apocalipse 21:7. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, os meus filhos, diz o Senhor. Apocalipse 21:7. Nós cremos, amados, não estamos sozinhos. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o final de todas as coisas, até o que diz aqui em Apocalipse 21, como nós lemos no começo de 1-7. Tudo isso, nessa consumação de todas as coisas, a Bíblia Sagrada nos promete uma vida de comunhão com Deus lá no céu, uma vida de descanso em Deus em segundo lugar, uma vida de total entendimento lá no céu, uma vida de santidade diante de Deus, aqui na terra e lá no céu. Uma vida de alegria é o quinto princípio que nós aprendemos, o quinto tipo de vida lá no céu. A sexta, uma vida de serviço a Deus, serviremos a Deus por toda a eternidade. Uma vida de abundância, uma vida de glória, o oitavo princípio. E o nono, uma vida de adoração. E nós podemos terminar, como dizia, né, um cântico antigo que dizia: ó Cristo, Ele é a fonte, poço de amor é meu rei, dos rios da terra eu bebi, mais fundo no céu beberei, ali como um mar sem limites, crescerá seu imenso amor, e a glória estará para sempre na terra do nosso Senhor. A noiva não olha suas vestes, mas do noivo o seu rosto de amor. A glória não brilha os meus olhos, mas a graça do Rei Salvador. Não me atrai a coroa que entrega, que por mim sofreu tanta dor. O Cordeiro será toda a glória na terra do nosso Senhor. Meus amados, a glória da nossa esperança, desenvolvimento perfeito para a glória de Deus Pai, é o que Deus espera de mim e de você. Uma vida de comunhão, uma vida de descanso em Deus, uma vida de total entendimento, uma vida de santidade, uma vida de alegria no Senhor, uma vida de serviço a Deus, uma vida de abundância, essa vida abundante de Jesus, uma vida de glória e uma vida de adoração.
Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero terminar orando por você e dizer que você não está sozinho, nós estamos orando pela sua vida juntamente agora. Feche os seus olhos, segura a mão dos seus familiares, entes queridos, vocês que estão aí nos assistindo através da Smart TV, do tablet, ou você que está assistindo logo depois no YouTube, creia que coisas gloriosas ainda nos aguardam. Tudo isso que estamos enfrentando não é nada, é apenas uma amostra grátis do que ainda virá de tribulação sobre a terra. Mas os eleitos do Senhor, os filhos de Deus, serão levados à nova cidade celestial, à nova Jerusalém, e reinarão com Ele em glória, para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nos humilhamos diante da Tua palavra. Ó, quão bom e quão suave estamos juntos com os nossos irmãos em espírito. Ó Deus, manifesta a Tua glória, a Tua graça, que o Teu povo entenda, compreenda a grandeza da sua herança do Senhor, a promessa gloriosa de novos céus e de nova terra, que eles vivam esse tipo de vida aqui na terra, Pai. Já vão em nome de Jesus, na graça de Deus, no poder do Espírito Santo, se preparando para encontrares contigo nos ares. Ó Deus, vai derramando a Tua glória sobre a vida de Gelibero, ele que pede pelos seus filhos e por sabedoria sobre algumas decisões que precisam ser tomadas. Dá sabedoria aos Teus filhos, ó Deus, a esse irmão em especial, manifesta a Tua glória e a Tua graça. Também, ó Deus, na vida do José Cristóvão, Pai, ele que pede pela sua esposa Romilda, e por toda a sua família, vai derramando graça e glória sobre essa família. O Geraldo também, que pede pela Juraci, a Lucinei, que pede pela sua família, a Zeni, que pede pela sua família, a Odete, que ora em favor dos seus, Pai, e todos os demais irmãos e irmãs de outras igrejas, os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo através das transmissões, dos diversos lugares, sejam membros, frequentadores, ó Deus, pessoas famintas pela Tua glória, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Toca cada um deles, Pai, manifesta, ó Deus, milagres, prodígios, maravilhas, provisão, ó Deus, nas situações econômicas, vai revertendo, vai prosperando, vai abrindo portas de trabalho, portas de emprego, negócios, finanças, ó Deus, vai curando os enfermos, sarando os feridos, restaurando todas as coisas, mudando a história do Teu povo. Pai, é o que nós Te pedimos de todo o coração, consagrando esse momento diante da Tua presença, para o louvor e glória do Teu nome. Nós nos consagramos ao Senhor e Te agradecemos pela Tua palavra bendita, que renova o nosso coração, que gera expectativa e esperança das coisas gloriosas que nos aguardam no Senhor. É o que nós Te pedimos de todo o coração e Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua casa e sobre a tua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. E nós vamos deixar aqui uma tarja com o nosso Instagram, o Instagram do pastor Giovanni, Instagram @PRGIO. Você pode nos seguir ali no Instagram. E também o nosso YouTube, nós também temos um canal do YouTube com vídeos devocionais, ensinamentos preciosos, as pregações da Igreja Batista Betel também estão lá, as várias ministrações do pastor Voltenizo, dos demais pastores. Além do YouTube da Igreja Batista Betel, nós também temos o youtube.com/PRGiovanni, é o YouTube do pastor Giovanni. Então entre lá, clique lá, nos siga, aperta no sininho, compartilhe com outras pessoas e não esqueça de entrar no nosso site, o site da Igreja Batista Betel, betelonline.com.br, é o nosso site onde nós temos toda uma biblioteca de estudos preciosos para abençoar o teu coração e a tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.